ela deve ser analisada a partir de uma perspectiva de estudar, de aprender sobre esse tema e discuti-lo sempre com muito cuidado e com muita atenção em tudo aquilo que nós vamos produzindo e aprendendo constantemente. Quando você pensa sobre essas relações, que você pensa sobre essa questão da espiritualidade, você está tratando aí sobre um elemento que está falando sobre o sujeito e sobre a questão daquilo que ele ou ela acredita. E alguém diz assim para mim, mas como é que eu estudo aquilo que eu não vejo? Nem, nós não estudamos aquilo que nós não vemos, nós estudamos as pessoas. A questão não é se existe um elemento da divindade, como nós falamos no início, eu disse que agora eu gostaria de entrar nessa temática. A questão é como é que a pessoa decide tratar isso. É a pessoa, por exemplo, que faz uma oração quando sai de casa pedindo proteção. E que, quando chega, faz uma oração agradecendo por ter chegado em paz no seu lar. É a pessoa que, de alguma maneira, diz que o seu relacionamento é abençoado por algum tipo de divindade. A pessoa que vai até um centro de ritualístico e diz que teve o corpo fechado. A pessoa que faz uma promessa. A questão é saber como é que isso influencia o seu comportamento. Onde é que esse elemento entra na vida dela e faz com que a vida dela haja uma questão de transformação. Ou, pelo menos, uma questão de percepção do mundo com outra circunstância, vamos dizer assim, que não está relacionada com a nossa percepção ou nossos achismos, onde nós fazemos juízos de valores. Juízos de valores muitas vezes são levados atualmente apenas na questão da crença, e não é. Eu posso ter um juízo de valor também, quando eu estou falando de elementos que estão relacionados ao que pessoas acreditam e que necessitam serem trabalhados e que devem ser discutidos também, a partir dessa questão que a pessoa traz e que eu devo analisá-la e dizer assim, poxa, isso na psicologia, como é que esse elemento de crença faz com que o comportamento dessa pessoa transforme toda a sua forma de vida. E na teologia eu posso pensar, essa crença nesse elemento da divindade para ela, o que representa essa fé? O que é essa fé para a vida dessa pessoa? Como essa fé que essa pessoa aprende na comunidade que ela está, faz com que ela tenha outros comportamentos e outras práticas, mas que estão relacionadas sempre a uma questão de dizer assim, eu acredito, eu creio. E a psicologia vai pensar, por que é que ela acredita, por que é que eu creio, e o que é que acontece, por que é que eu acredito, por que eu creio. Então, ela está sempre preocupada com a análise sociológica do sujeito, enquanto a teologia trata também dessa espiritualidade, dessa questão de crença a qual a pessoa carrega, e ela diz que ela carrega, ela diz que sente, ela diz que vive, e ali se faz um desdobramento teológico. Quando eu penso sobre a psicologia e a espiritualidade, eu quero citar esses autores aqui que se destacam. William James trouxe um livro de produção lindíssimo chamado A Variedade das Experiências Religiosas. Quando você pensa sobre essa temática, você encontra como o elemento religioso se manifesta ali e o indivíduo aprende sobre isso. Stanley Hall falava sobre essa temática a partir desse elemento da crença também, análise das ciências da religião e da psicologia da religião. Jung, que é um autor conhecidíssimo, falava sobre essa questão dos arquétipos, falava sobre essa questão do que o indivíduo tinha na sua relação de crença. O que seria essa expressão para nós, uma utilização de uma expressão que é muito utilizada, que é o luminoso, que outros autores utilizam essa expressão também, esse ser que transcende esse entendimento. Teodoro de Flournoy faz a contribuição nos seus escritos, e que um grande comentarista Teodoro de Flournoy é o professor Everton Maraldi, aqui da PUC São Paulo, que vai desfazendo discussão e tem um livro muito interessante sobre Teodoro de Flournoy. Como os elementos da psicologia da religião, quando eles estudavam a psicologia da religião, era a partir de elementos ali relacionados a objetos que voavam, a pessoas que trabalhavam com questões que eles diziam que estavam trabalhando para a psicologia, que era essa expressão que era muito utilizada, questões também relacionadas a sujeitos que diziam ter experiências mediúnicas. Então, essas questões foram sempre analisadas a partir da psicologia da religião, e eu quero fazer aqui também outra nota de rodapé. A psicologia da religião é mais antiga que a psicanálise. Quando a psicologia da religião surge, a psicanálise ainda está iniciando seu desenvolvimento. Ela é anterior ainda, um pouquinho. Ela cresce junto com a psicanálise dentro dos laboratórios europeus, principalmente na França, ali numa discussão, e também, claro, na Alemanha, na Suíça, na Áustria, numa discussão sobre o que seria esses elementos da crença e as experiências religiosas.
William James, americano, discutindo sobre essa temática, vai falar sobre uma perspectiva da filosofia e um diálogo com a psicologia, lembrando que ainda, então, essas duas ciências estavam unificadas, não existia um desmembramento entre filosofia e psicologia, e ele vai fazer essa discussão a partir de uma perspectiva tanto teológica, tanto que ele faz essa conferência dentro do seminário teológico também, e ele vai falar sobre essa temática e fazer essa discussão a respeito da crença e da vivência do sujeito e essas experiências religiosas dentro da construção social, individual e coletiva. O professor Denio Vale, Francisco Lotufo Neto, Geraldo José de Paiva, são as referências que nós podemos usar aqui no Brasil. O professor Denio Vale e Geraldo José trazem uma perspectiva muito interessante na psicologia, como essa psicologia da religião se manifesta, ela atua, como é que, quando eu falo se manifesta, eu quero dizer assim, esse psique, essa crença está relacionada ao psique, ao sujeito na sua vivência com o mundo, ao sujeito na sua perspectiva de dizer assim, quem sou eu no mundo e qual é a influência da religião na minha vivência espiritual, ou na minha vivência prática, na minha vivência social, na minha vivência emocional. Então, onde é que está essa relação? Lotufo Neto é alguém dedicado à psiquiatria, e ele vai falar em uma obra muito interessante dele, sobre as questões da psicologia da religião e a questão da psiquiatria, onde ele vai fazer uma discussão sobre essa saúde mental e as relações da promoção da saúde por causa dos elementos de crença. Como essa crença colabora e faz essa distinção aí na vida do sujeito em algum momento. Você vai ter aqui, uns autores que eu quero citar aqui, que começa com Erika Nakano. Erika Nakano ela tem pesquisas recentes sobre a questão de líderes religiosos e saúde mental, ela trabalha com burnout. Como eu também trabalho, ela trabalha com um grupo religioso, eu trabalho com pentecostais. Alberto Meniconi Neri trabalha com Frankl sobre o coping religioso, sobre descoping, sobre a questão relacionada do estresse. Ele faz uma discussão muito interessante sobre esses elementos. Tanto o Érico como o Alberto trabalham a questão do Parmenas, como essa questão do coping, né, do descoping ali, são trabalhados na questão da religião e da crença dentro da história de vida do sujeito. Eles fazem uma perspectiva teórica já a partir do professor Eiras Vasconcelos, que é orientador de ambos, como também meu orientador, e que vem trazendo já uma contribuição muito significativa sobre essas questões de estresse, burnout e outros elementos relacionados à psicologia social e do trabalho, que tratam sobre essas questões da saúde também do sujeito e como é que esses elementos aí, que são discutidos também já sobre esses outros pesquisadores, na questão da religiosidade, da crença, até com líderes religiosos. Helena Menzeville faz uma discussão a partir de clérigos católicos e o burnout, como é que essas influências dentro do clero católico tem aí essa discussão e como é que essa formação em teologia dentro do seminário católico de formação para padres, ou dentro, por exemplo, também nós podemos discutir isso dentro do seminário protestante, da mesma maneira, como é que essas influências e como é que o elemento da crença se manifesta ali, quais as funções, como é que isso acontece, e é preciso fazer essa discussão a partir de uma perspectiva teórica que amplie essas possibilidades de eu fazer tanto a perspectiva do burnout, mas também analisar como é que a religião, de alguma maneira, influencia, né, a resposta do sujeito perante esses processos patológicos e a questão também da relação da vivência do indivíduo dentro de toda essa realidade que o ser humano vai vivendo e ele vai compreendendo e ele vai trazendo na sua vida. Quando você discute sobre isso, é uma questão que muitas vezes você vai tentando falar e você diz assim, olha, como é que eu posso fazer essa discussão na minha vida se eu não consigo compreender toda essa perspectiva que o sujeito enfrenta, que o sujeito vivencia, que o sujeito tem como experiência dentro da sua vida, como é que isso tem uma implicação, como é que isso vai ocorrer, e eu, como indivíduo, tenho que compreender isso, entendeu? E isso é muito, muito importante, muito mesmo. E isso, para nós, na nossa realidade, muitas vezes foge da nossa alçada, ou não é apresentado para nós como possibilidade, porque nós não conhecemos os autores. E aí eu quero falar de Viktor Frankl aqui. Viktor Frankl é um autor que se destaca-se não apenas por ser um autor que consegue fazer uma leitura muito interessante dessa perspectiva, mas também da relação sobre a crença, o sentido de vida.
Por isso que um livro dele, que é um pouco difícil a leitura, mas depois que você lê umas 2 ou 3 obras do Frankl, recomendo fazer a leitura dele, que é A Presença Ignorada de Deus, vai fazer essa discussão sobre a crença. E outra questão importante, esse é um elemento que a logoterapia escolhe estudar. Lembro que um aluno também muito dedicado perguntou para mim, professor, e eu, que sou ateu, qual é a importância da logoterapia? E eu disse para ele, nessa questão da espiritualidade, eu disse para ele, a construção de sentido de vida na logoterapia, ela não é uma questão que está relacionada ao crer, porque ela quer dizer o seguinte, a logoterapia estuda essa temática, ela não nega essa temática. Ela não nega que a espiritualidade, de alguma maneira, tem influência na vida do sujeito. Essa é a questão da logoterapia. E nisso que a gente cita o Viktor Frankl. Porque ele estende essa possibilidade a ser discutida e a ser estudada. Quando eu faço esse diálogo, ou de alguma maneira eu amplio essa discussão, essa possibilidade, eu estou aqui trazendo, então, uma perspectiva que está relacionada a qual a teologia e a psicologia se aproximam, discutem, desenvolvem perspectivas a serem trabalhadas, elas trazem, então, uma relação muito próxima, e aí eu necessito ampliá-la cada vez mais. E vamos botar aqui, já o vídeo já está aqui. Eu queria fazer essa discussão, pode deixar o vídeo, que eu quero que, antes de continuar, eu quero mostrar um exemplo de um vídeo que eu sempre gosto de apresentar para as pessoas, que é do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, que é um indivíduo, um sujeito, foi extraordinário, tem o texto brasileiro mais conhecido pelo mundo, que é o Auto da Compadecida, que é um filme que se assiste 10 vezes e você gosta de assistir, a 11ª vez. Ele tem uma referência muito interessante sobre Deus, o sentido de vida e a questão do suicídio. E eu gostaria que você que está nos assistindo desse atenção agora a esse vídeo. Pode saltar, por favor. Muito obrigado. Pode terminar. Deus. Pode voltar. Como é isso? Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte tirar qualquer sentido da existência, né? A gente vir para cá. Olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo, na Paraíba, ele escreveu 3 estrofes, compôs 3 estrofes, 3 sextilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos. Camus, o grande escritor argelino, francês, ele tem um livro que ele começa dizendo: o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Tá entendendo? Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e volta. Mas, apesar da frase ser muito bonita, Camus, a meu ver, estava errado. O problema filosófico, realmente, não é o do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Barros, a meu ver, formulou muito melhor do que Camus essa pergunta, que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse: se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto.
Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar um erro e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano. Né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então, Deus, para mim, é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Bom, obrigado. Essa relação aí que nós estamos estudando e pensando sobre essa questão que ele traz na sua fala, ele termina de maneira muito profunda. Ele diz assim: se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Observa como a fala dele está correlacionada com a sua experiência. É a sua relação subjetiva ali. É a sua questão pessoal, existencial. Ali, na sua fala, quer dizer, ali, nesse ambiente, nesse espaço, ele traz as suas questões. E ele faz assim, a licença, né, de trazer dois autores fabulosos. Tanto o Matos, que ele cita, como o Camus. E quando você pensa sobre essa discussão, você está tratando sobre um indivíduo que tem uma perspectiva muito diferente da crença de todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir e que estão participando aqui conosco. Então, quando eu penso sobre isso, eu estou falando sobre a necessidade do indivíduo que tem. Para aquele que não possui, muito bem. Para aquele que entende que não precisa, muito bem. Mas para aqueles e aquelas que são a maioria da população que tem essa necessidade, esse diálogo ele deve ser mantido e contido, contínuo, na sua construção diária, no aspecto teórico e nessa análise dessa sociedade, já que a gente tenta estudar essas perspectivas sociais, mas nem todas temos o êxito. Nós buscamos, e outra geração que vai estar mais aprimorada, com outras ferramentas, novas possibilidades, vai conseguir ampliar aí a sua discussão. E para nós encerrarmos, a teologia e a psicologia, as aproximações e distanciamentos. Essas diferentes aspectos teóricos e específicos e a praxis na teologia e psicologia é a grande questão aqui. As aproximações estão em discutir sobre uma questão relacionada à transcendência, mas não numa perspectiva de uma mesma posição. Se a teologia vai tratar sobre uma revelação, a psicologia trata sobre a questão carnal, a realidade. Carnalidade quer dizer no sentido, por favor, quem está aqui que é protestante ou católico, muitas vezes entende a carnalidade no sentido de pecado. Não é esse o sentido aqui da palavra carnal. Quer dizer no sentido humano, sujeito carnalizado, né? O indivíduo aqui, com todas as suas necessidades, anseios, vontades. Então, quando você pensa nisso, a psicologia trata disso, do que se observa. O fenômeno é isso, o fenômeno é que é observável. E aí, a discussão é o quê? Se a teologia faz uma preleção, se a psicologia faz, se a teologia faz um discurso que ela trata sobre a perspectiva da revelação, que ela analisa livros sagrados, que ela traz ali uma discussão sobre uma tratativa sobre Deus, a perspectiva da psicologia é analisar o sujeito nas suas expressões subjetivas, dando a ele elementos fundamentais que é a liberdade, que o Frankl chama de a vontade de sentir, a vontade de liberdade. Então, isso está para o sujeito. A diferença dos aspectos é que a teologia tem uma formulação que ela parte de doutrina, de perspectivas da chamada teologia sistemática para os protestantes e teologia fundamental para os católicos. Ela parte daquilo que nós chamamos ali da árvore, do tronco, que emerge todo o outro saber teológico, que seriam os conceitos sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, anjos, igreja, Bíblia, a questão da amatologia, que é o pecado, escatologia, e assim por diante. A psicologia parte de lentes teóricas que analisam o sujeito a partir do que nós chamamos de abordagens. Essas abordagens se diferenciam. E o ideal é que elas não tenham um conceito que seja dado que não pode ser alterado. Não, ele pode ser alterado e é mudado porque a ciência ela move-se. Ela está atuando e se desenvolvendo constantemente. Quando você pensa sobre os aspectos práticos dessas ciências, você está tratando, então,
de uma questão correlacionada com um elemento onde um líder, um sacerdote, uma sacerdotisa, uma mulher que exerce liderança, ou um homem, que ele atende o fiel no aconselhamento. A psicologia traz uma discussão a partir da perspectiva clínica, onde se analisa a história de vida desse sujeito, onde esse sujeito é tratado a partir de perspectivas psicológicas. Então, eu tenho uma psicoterapia. Eu não trato uma perspectiva de crença, eu não faço juízo de valor, eu não digo que está certo ou errado. Na psicologia, eu busco tratar a saúde mental, a prevenção, o cuidado. Eu falo de perspectivas patológicas. Na teologia, eu tenho que saber que existe de fato, uma possibilidade de analisar essa questão da espiritualidade e da saúde mental, que nós estamos discutindo aqui, mas ela não está preparada, ou pelo menos dizer que tem uma definição para esse tema, porque não é essa a proposta da teologia. Embora eu tenha percebido, em meus trabalhos no Brasil publicados, eles tornam-se inéditos por isso, porque existe uma perspectiva de trabalho com a saúde pastoral, por exemplo, que ela é da teologia. Na teologia tem uma discussão. Não é isso na psicologia. Na psicologia se faz coleta de dados, se analisa as falas, faz pesquisa de campo, busca-se utilizar instrumentos, busca-se fazer análise a partir de perspectivas teóricas das abordagens ou das lentes que nós utilizamos para fazer análise dos dados coletados. Eu tenho um trabalho que ele não pode ser baseado naquilo que eu acho, que eu vivencio com experiência, eu tenho que trazer aquilo que o outro traz para ser analisado e tratado. Essas perspectivas, elas devem ser discutidas sempre em uma amplitude que faça sempre o trabalho do sujeito, a partir ali da sua vivência pessoal, quando eu falo trabalho, a participação dele, mas também a minha relação com o pesquisador ou pesquisadora da temática. Por isso se faz muito importante compreender o que é que se aproxima e o que é que se distancia. A aproximação está em saber que essa questão da crença ela está presente, ela necessita ser discutida e ela é importante. E o distanciamento está em saber que a psicologia navega por águas que ela trata o sujeito na sua subjetividade, diversidade, multiplicidade. E a teologia parte do princípio doutrinário, teórico, que tem que ser seguido, porque é a liturgia, é a pregação, é a doutrina, é o credo que o indivíduo tem, ou pelo menos a crença, ou pelo menos seus elementos históricos, ou questão dos seus, vamos dizer assim, indivíduos que vieram antes, que fazem parte da história de vida daquele elemento religioso, ou pelo menos daquele sujeito. Seriam as tradições ali que são mantidas e que devem ser respeitadas e valorizadas. Na psicologia, o que deve ser analisado, como isso interfere na vida do sujeito. Por que isso interfere? Aonde se interfere e como isso se desdobra na vida do ser humano. Esses seriam elementos para nós termos essa análise e fazer a compreensão do que seria uma teologia que trata sobre os aspectos do sujeito e o que seria uma análise a partir da própria teologia e a psicologia tratando do sujeito a partir das suas análises teóricas. E, para encerrar, eu quero deixar aqui uma provocação de algo que vocês escutam constantemente, que é uma famosa discussão chamada psicologia pastoral. Esse termo é algo assim que eu não sei quem criou isso, mas provavelmente não tenha sido um psicólogo, porque a definição de psicologia está distante de todas essas relações. A psicologia, ela é em si mesma, como a teologia também é em si mesma. Não existe uma teologia do psicólogo, não existe uma teologia de um grupo determinado, no sentido de assim, isso aqui é o padrão que nós temos e ponto final. Existem produções teológicas diversas. Mas não existe um elemento que a teologia vai estar ali correlacionando-se a dizer que ela é aquela outra ciência. Não. Ou pelo menos aquele outro saber. A psicologia também não. A psicologia, ela tem que ser trabalhada a partir da psicologia. O que os pastores trabalham é aconselhamento pastoral, que nos Estados Unidos é extremamente popular, o chamado counseling, né? Então, quando você pensa sobre isso, você tem o aconselhamento como área e como ferramenta de trabalho. Só que as pessoas ficam colocando palavras para tentar ali trazer assim um significado maior quando não tem essa necessidade. A questão primordial é pensar em cada aspecto dentro do seu campo de atuação. O que nós temos que compreender é que quando ocorre essa mistura, aí começa a ter uma confusão de falas, porque não existe uma leitura profunda. Eu lembro que eu estava ouvindo um rapaz que estava fazendo um trabalho, que não era psicólogo, que estava falando sobre saúde mental.
A psicologia e a psiquiatria são as áreas da saúde mental. Assim como a teologia trata sobre Deus e a psicologia não trata sobre Deus, a saúde mental é tratada pela psiquiatria e a psicologia. Porém, nós analisamos elementos da espiritualidade e da crença que são promovedores ou preventivos para o bem-estar e a saúde mental dos sujeitos. Essa é a questão. Espero que tenha entendido, senão eu posso repetir e até faço aqui novamente uma pergunta que você, se puder, já mande suas perguntas, porque nós já temos 2 perguntas aqui que eu vou estar buscando respondê-las. E quando você pensa sobre isso, você tem que entender qual é a diferença das áreas, para que saber cada um tem o seu instrumento, cada um tem sua temática, cada uma tem a sua perspectiva a ser trabalhada e discutida dentro da sua produção e do seu campo de saber. Tá bom? Então vamos lá. Na pergunta 1, diz assim: como é que eu consigo diferenciar, fazendo aqui algo mais rápido, né? Como é que eu consigo diferenciar o que são os aspectos de adoecimento mental e também de questões espirituais? E ela, a pergunta que a pessoa faz é até mais contundente. Ela diz assim: o que seria o processo de exorcismo, as influências malignas, né, a questão dos fatos bíblicos narrados nos evangelhos, que são Jesus expulsar um demônio, ou a pessoa ser liberta de uma potestade espiritual, que são as expressões, para quem está habituado com esses termos, são utilizados ali nos textos do Novo Testamento. Bem, vamos entender. Existe sim uma possibilidade muito clara de compreensão sobre a diferença, o que é as questões espirituais e o que é questão de saúde mental. E os elementos, para quem estuda essa temática, eles devem ser compreendidos em sintomas. A pessoa que passa pelo processo de adoecimento mental, ela apresenta sintomas. Ela não traz comportamentos fora da realidade que nós temos de compreensão humana. E eu quero falar aqui de aspecto científico agora, de dados. Nós temos gravações, nós temos exemplos de questões históricas trazidas em narrativas que estão registradas em livros, e, como eu falei, até de gravações em áudio, de questões que isso já é mais uma questão da crença, tá? Onde situações e fenômenos, fatores, circunstâncias ocorreram que elas não têm explicação humana, como uma pessoa levantar um objeto que 10 pessoas juntas não conseguiam, por exemplo, levantar 5 pessoas juntas. Uma pessoa tem uma mudança de voz que não tem explicação humana. Por que essa pessoa teve tanta mudança de voz? Né? A pessoa tem a habilidade de falar, por exemplo, idiomas que ela não conhece, e ali haver um diálogo entre o exorcista e o indivíduo que está, naquele momento, passando por um processo de possessão. Então, existe uma diferença muito clara. A diferença clara que eu falo é o seguinte: o sujeito, quando ele está enfrentando ou passando por esses processos de adoecimento psicológico, os sintomas que são trazidos, eles são características que estão relacionadas ao psique. Quando o indivíduo passa por um processo, e aqui eu peço licença para usar essa expressão, de possessão espiritual, ou de algum tipo de experiência mística, aquele sujeito, ele está trazendo elementos que fazem parte daquele marco histórico desse fenômeno. E aí você vai ter essas situações que eu falei e muitas outras. Pessoas que disseram que viram objetos que pegaram fogo, casas que aconteciam fenômenos paranormais, situações, essa questão relacionada às situações de tanto aspectos, né, do sujeito, de trazer ali as suas experiências e também a sua relação de elementos que ocorreram dentro daquele espaço, que foram narrados e gravados até, que não tem uma explicação, diz assim, isso aqui aconteceu por tal situação. Aí o elemento de crença, determinado grupo religioso diz, isso aconteceu por um espírito maligno, ou uma coisa que seja benéfica, isso aconteceu por meio do Espírito Santo, ou aconteceu por meio deixa eu usar a expressão aqui, por favor, de outros grupos religiosos. Isso foi, aqui, uma revelação de um espírito, né? Ele aqui trouxe uma carta psicografada, a pessoa disse, não, ele aqui teve uma manifestação
de um caboclo, né, de que eles chamam de também espíritos que vêm a descer e vêm se manifestar no corpo da pessoa. Dentro do meio pentecostal se fala sobre a questão de expulsar um espírito maligno ou de estar ali presente na questão de ter os dons espirituais, por exemplo, e falar em línguas. Então, essas são as expressões que são muito categóricas, são muito claras. Existem já questões, podemos definir no sentido de experiências que já ocorreram. E a questão de adoecimento mental, não. Nós temos situações onde o adoecimento mental, ele apresenta sintomas, ele apresenta circunstâncias que elas, com o tempo, que nunca se faz uma análise, ou pelo menos diagnóstico, de maneira tão rápida como eu vejo por aí em alguns lugares, que com o tempo se analisa, se estuda, se cuida daquela pessoa e observa que os sintomas estão relacionados à saúde mental dela. Eu queria saber sobre os dons do Espírito Santo mencionados na Bíblia e o discernimento de males dos sujeitos. Bem, sobre o discernimento de males, é uma questão que nós falamos que o cristianismo traz como crença, vamos falar aqui do aspecto cristão. Esse discernimento, né, espiritual que o sujeito tem, ele está relacionado com a questão dos dons. E aí, trazendo dentro da perspectiva cristã, aqui pentecostal, que acredita-se na manifestação dos dons na contemporaneidade, o sujeito, o ser humano ali, o membro da comunidade de fé, ele tem um dom de discernir. Nós temos o dom também chamado de revelações, e aí nós temos elementos históricos para falar sobre isso também com muita propriedade, no sentido, quer dizer assim, que pessoas que narraram, que escreveram, que gravaram, que falaram, e de fato aconteceu aquilo que a pessoa tinha falado. E nós temos também a questão do discernimento, que a pergunta sobre o que seria ruim e mal na vida do sujeito, e que é discernido como algo espiritual ou algo da natureza ou do comportamento desse ser humano. Então, essa questão ela está relacionada aos chamados dons espirituais. A relação do psicólogo, do psiquiatra, é estudar os sintomas, e aí, através da ciência, fazer uma prescrição, e o psiquiatra, no caso mais específico, trazer o diagnóstico da questão relacionada à patologia ou patologias que esse sujeito venha a estar enfrentando. Na questão espiritual, dos dons do Espírito, estão escritas e narradas por Paulo, por exemplo, estão trazendo ali explicações sobre as questões espirituais, as quais o sujeito vem a receber, o crente vem a receber, e vem a ser o instrumento ali para a comunidade de fé que ele participa, e para a comunidade onde ele vive também. De alguma maneira, ele é ali influenciador dentro daquele espectro social. Uma pessoa pergunta, então não existe psicologia pastoral? Bem, entenda. Tem cursos sendo oferecidos, tem pessoas falando sobre essa temática. Eu, como psicólogo, como pesquisador da área, não entendo que seja a nomenclatura correta. O ideal seria aconselhamento pastoral. Aí você pega a psicologia pastoral, que é ministrada por um psicólogo. Pode observar. Por que um pastor mesmo não vai lá e ministra? Não, porque é psicologia pastoral. Então não há essa necessidade. Por quê? Porque o pastor ele trabalha com elementos da crença. Ele trabalha com aconselhamento a partir da perspectiva cristã. Ele traz o aconselhamento a partir dos conceitos bíblicos, por exemplo. Então, um psicólogo não trabalha sobre isso. Entendeu? É como se fosse assim, tem uma engenharia pastoral? Tem uma nutrição pastoral? Não. Tem nutrição, tem engenharia, tem psicologia, tem teologia e tem aconselhamento. E o pastor, dentro do seu espectro, o que é que ele desenvolve? Um aconselhamento. Dentro do seu prisma de que ele acredita, dentro da sua crença. Então, quando você fala de psicologia, você está falando de elementos teóricos de autores que nem acreditavam em Deus. Vamos começar logo por isso. Que é a coisa mais abismada que eu vejo as pessoas querendo empurrar isso, de autores que nem acreditavam em Deus. Que não tinha nem uma perspectiva com a divindade, ao contrário até. Tem texto criticando. Então, eu digo para você, baseado nos conceitos teóricos que eu tenho desenvolvido, estudado, pesquisado, que é o que tem fundamento, que eu estou falando aqui tem fundamento teórico para falar, que não existe, não há necessidade de falar psicologia pastoral. Sim, aconselhamento pastoral. Esse seria o termo correto. Então, essa seria a explicação a partir desse prisma acadêmico-científico. Sobre a aproximação da teologia da psicologia em um processo de aconselhamento pastoral, quais seriam os limites de uso da psicologia pelo pastor? Sempre será necessário o uso de ferramentas da psicologia em aconselhamento bíblico?
Boa pergunta também, José Bianec. Todas as perguntas são maravilhosas. Primeiro, o pastor utiliza o conhecimento que ele tem em psicologia ou qualquer outro profissional para entender que é uma necessidade de apoio psicológico. O pastor não faz terapia. Ele não pode fazer psicoterapia. Quem faz psicoterapia é só psicólogo, né? Então, o que é que acontece? Ele diz assim, olha, eu estou vendo que a sua necessidade, ela se amplia mais do que um aconselhamento. Então, eu recomendo a você que realize psicoterapia. E aquela pessoa vai lá buscar um psicólogo ou uma psicóloga que vá ajudá-la no processo de saúde mental. Tá bom? Segunda questão. Ele pode utilizar ferramentas da psicologia? Ele pode utilizar na questão de perguntas, acolhimento, o apoio, mas ele não vai conseguir usar todos, porque a psicologia não faz juízo de valor. A psicologia não traz uma perspectiva de dizer para a pessoa que ela pecou. A psicologia fala sobre apoio, acolhimento, ajuda emocional, é isso que a psicologia fala. Então ele utiliza essa ferramenta, mas ela vai ser limitada. Como todos os profissionais, como trabalham no esporte hoje com elementos da psicologia, trabalham na economia com psicologia, em outras áreas. Então, o pastor utiliza essa ferramenta, ele tem uma orientação, ele ganha um conhecimento maior, o pastor, a pastora, e ali ele desenvolve o seu trabalho, mas ele não pode realizar a psicoterapia, mesmo que ele seja psicólogo, dentro do espaço da igreja até, tá? Porque o espaço da igreja, ele está tratando sobre a crença do sujeito. Então, não é ideal, não é que ele não possa, perdão, ele não é o ideal. Porque dentro da igreja, você trabalha as perspectivas da igreja. Dentro do consultório, você vai trabalhar os elementos relacionados à psicologia. Então, isso é importante também fazer essa diferenciação. Por isso, quando você vai fazer um tipo de palestra, você vai diferenciar. Olha, a psicologia traz essa temática. Né? A igreja tem essa crença. Então, nós temos que seguir, se nós estamos dentro da igreja, partir desse princípio e se utilizar das crenças da igreja para a vivência do sujeito no seu ato de fé, na sua prática de fé. E deve ser respeitada e valorizada tanto quanto ele tem como importante na sua vida. Na psicologia, ele vai trabalhar seu histórico de vida, o seu sofrimento presente, as questões de sofrimentos passados. Então, tudo isso vai ser discutido e cuidado a partir de uma análise psicológica. Totalmente psicológica. Somente psicológica. Tá bom? O aconselhamento que o pastor utiliza, o sujeito pastor, né, o membro ali que está atuando junto com o pastor, ele vai trazer o aconselhamento bíblico. Sim, a Bíblia tem muitos exemplos de orientações, de sabedoria, de ensinos, como outros livros também trazem, no sentido de crença, sobre a vida do fiel. Né? Então, o fiel vai aprendendo ali sobre essa temática e vai trazendo essas discussões no seu dia a dia e colocando aí como orientações para ele. Por isso que ele escuta a pregação, ele sai dali renovado, animado, fortalecido, por aquelas orientações, aquelas lições que ele vai levar para a sua vida e vai estar desenvolvendo na sua prática constantemente. Então, daí, essa grande importância de discutir essas temáticas dentro desse prisma da saúde mental e a diferenciação entre o que seria a psicologia e a teologia. Quero convidar você a estar seguindo as nossas redes sociais, lá no meu perfil, se puderem já também colocar aí, muito obrigado, Jimmy Pessoa Oficial. Você também vai encontrar o perfil do Instituto que nós temos desenvolvido trabalho de pesquisa, palestras. Você é o nosso convidado para estar seguindo. Convido você também a enviar um direct. Sempre que possível, a gente vai gravando vídeos, trazendo ali algum tipo de texto também, ou slides ali que a gente vai apresentando para tratar dos temas que vocês vão trazendo. Agradeço também se você curtir, compartilhar, trazer comentários e também divulgar os nossos trabalhos. Quero agradecer aqui a Faculdade Cristã de Curitiba, vendo aqui na pessoa do Dr. Ariel, né, de todo o apoio que tem dado, professor Saulo, né, os professores que também, como o professor Adelphi, que me ajudaram aí, com cada um dos colegas, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço aí, que bom que tem trazendo aí um tipo de conhecimento além, também para os colegas, e que às vezes a gente não consegue ver com tanta frequência. Eu só tenho que agradecer. Fica o convite para você estar nos seguindo. Também eu tenho um canal no YouTube, Jimmy Pessoa, facinho para você achar. E muito obrigado. Olha, você que está aí disponível, se inscreva no vestibular aí da Faculdade
Cristã de Curitiba em teologia. Tem um curso presencial, tem um curso EAD. O curso presencial que acontece em Curitiba é um curso com professores muito dedicados. Quem está dentro do movimento pentecostal tem ali pós-graduação sobre o movimento pentecostal. Quem quer aprender sobre a questão do pentecostalismo também tem cursos maravilhosos na pós-graduação. A graduação em teologia vai te trazer um conhecimento maior sobre essa tratativa sobre Deus. Então, eu quero corroborar aqui com a Faculdade Cristã de Curitiba, a FCC, sobre todo esse trabalho que ela tem desenvolvido, um estudo teológico, e eu penso que você vai estar aí ampliando bastante o seu conhecimento, tanto na teologia, como nessas áreas que a faculdade tem desenvolvido. Olha, é a segunda palestra que eu já ministro na Faculdade Cristã de Curitiba. A primeira foi lotada, foi presencial, foi feita no maior auditório que eles têm lá, foi fabulosa. Foi uma palestra ali de mais ou menos 4 a 5 horas, com muita dedicação, com material, foi muito bom. Então, assim, brevemente vamos estar realizando outra palestra. Nós estamos também desenvolvendo brevemente uma pós aí na questão de psicologia, tá bom? Também de aconselhamento, vamos trabalhar uma área só de aconselhamento, e aí vai ter essa questão que nós vamos estar discutindo nessas diferenças entre aconselhamento, psicologia pastoral, e como elas também, essas áreas devem ser estudadas de maneira separada e contribuem para a questão do pastor, do seu fazer do pastoral, do seu trabalho pastoral. Tá bom? Então, fica aqui meus agradecimentos. Muito obrigado pelos comentários que estamos recebendo, pelas perguntas. Nós estamos aí fechando 1h30 de palestra. Eu tinha conversado com o professor Saulo e com o doutor Ariel, que daria certo a gente fazer esse trabalho, e estamos aí com essa devolutiva maravilhosa. Então, segue aí as redes sociais da Faculdade Cristã de Curitiba, fica atento aos cursos, visita lá a aula também, que você vai gostar, as aulas que eles ministram, que vai ser muito bom. Conhece o espaço da faculdade, com certeza você vai ficar encantado ali como eu fiquei, e vai aí também divulgando para as outras pessoas, para elas estarem aprendendo aí cada vez mais sobre a teologia e as temáticas que nós estamos desenvolvendo nos cursos de especialização, e quem sabe brevemente temos um curso aí também para o Paraná, né, aqui no caso, de psicologia para o público aí paranaense também, com mais uma oferta de outras faculdades que já tem. Muito obrigado, boa noite, excelente